Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Este assunto está no capítulo número 6 da Vida Espírita e está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Esse assunto vem logo na sequência de espíritos errantes em mundos transitórios que nós já tratamos nos nossos últimos estudos. Hoje nós vamos falar dessas características, né, que despertam para a gente, às vezes, muita curiosidade. A gente tem este desejo de entender um pouco, né, quais são as sensações que o espírito experimenta quando volta para a pátria espiritual, né, porque lida com um futuro que todos nós vamos ter que, uma hora ou outra, encontrar. Né? A morte do corpo físico é algo certo para nós. Né? Isso vai acontecer para todos nós, como algo natural que faz parte desta nossa condição aqui encarnada, que é transitória. Né? Mas nós sabemos que continuamos enquanto espíritos, o nosso espírito é imortal e ele continua vivendo. Então, vai ser uma passagem, né? Uma passagem de volta para a nossa pátria espiritual. Então a gente tem muitas das vezes curiosidade de saber quais são as características deste passamento, né? Esta volta para a vida espiritual, como que nós vamos nos sentir, quais vão ser as nossas percepções. Também daí vem outras questões, né? O que nós fazemos na pátria espiritual, como que os espíritos, né, sentem as coisas, etc. Muitos assuntos interessantíssimos de estudo e que nos auxiliam também no nosso progresso espiritual, na verdade. Então, aqui nós temos conceitos que precisam ser trabalhados que são muito importantes para nós. Antes de tudo, eu já gostaria de comentar, para aqueles que tiveram interesse no estudo, né, no aprofundamento de alguns outros conceitos, principalmente com relação às sensações e sofrimentos do espírito, né, principalmente durante, né, ou na verdade, neste momento, né, no momento em que nós estamos retornando à pátria espiritual, fica uma sugestão de estudo, que é o capítulo número 1 da parte segunda da obra O Céu e o Inferno. Né. Esse capítulo se chama O Passamento. Nossa, é um capítulo muito interessante que vai abordar as sensações experimentadas pelo espírito, né, durante a passagem, né, durante e após a passagem desta vida corpórea para a vida espiritual. Então, ali Kardec nos traz muitos esclarecimentos que ele obteve, né, a partir dos relatos dos próprios espíritos, que esclareceram as suas situações, né, em detalhes, nos trazendo os detalhes, os relatos de como que foi essa passagem. E ali Kardec, então, ele formula a tese com base nessas observações. Um capítulo muito interessante. A obra, O Céu e o Inferno, é muito rica, né? E essas observações, né, baseadas nos relatos que estão ali na parte segunda. Temos vários relatos de espíritos em diversas condições. Né? Espíritos felizes, né, espíritos em condição mediana, espíritos que passaram por expiações terrestres, enfim, várias situações. E ali nessa parte, também nesse capítulo, né, 1, o passamento, Kardec nos traz qual é a condição, qual é a sensação experimentada por esses espíritos em diferentes casos, né, ou diferentes, vamos colocar assim, contextos vividos pelo espírito durante a sua vida. Então, aqueles que procuraram se espiritualizar, aqueles que, né, procuraram a sua reforma íntima, a sua melhoria espiritual, como que foi esse passamento, né, que ele já nos traz, que é de uma maneira muito, muito tranquila, né, muito menos dolorosa, vamos colocar assim, né, para o espírito, é como se fosse um fruto maduro caindo da árvore. Né, ele coloca lá para nós. Também tem o caso de espíritos que não se preocuparam muito com esta questão espiritual, que se agarraram muito às questões materiais, em que este desenlace, né, ele é mais difícil, ele é mais demorado, né? E aí também tem outras duas situações lá que vale a pena da gente estudar, né? Que é quando acontece uma morte repentina, né, em que o espírito ali está no auge da sua força vital, ou a vida, né, está no auge da sua força vital, e também nos casos em que os espíritos acometeram um ato contra a própria vida, né? Que é muito triste, né? Então, é muito interessante, e Kardec nos traz ali vários esclarecimentos. Lembrando que, durante este passamento, né, existe um outro fenômeno que é muito interessante de ser estudado também, que também é tratado no Livro dos Espíritos, que é a perturbação espiritual. Né? Esta perturbação espiritual, ali, ela caracteriza este passamento, né, em que o perispírito ele está se desconectando, né, do corpo físico. Então, à medida em que o perispírito ainda mantém algum tipo de contato com o corpo físico, através, né, de laços fluídicos que ligam o corpo físico ao perispírito, à medida que esses laços vão se desfazendo, né, o espírito vai se desprendendo. E esse desprendimento é o que gera essa perturbação espiritual. Né? Enquanto existirem ainda laços que prendem o perispírito a esse corpo, o espírito ainda se encontra nessa perturbação espiritual, até que toda essa conexão seja desfeita, né? E aí o espírito ele vai, como se estivesse saindo de um sono, né? Ele vai recobrando a consciência, né, de si mesmo e vai compreendendo a sua situação. E aí, esse despertar vai ser mais ou menos feliz, né, de acordo com aquilo que o espírito realmente construiu em si mesmo. Né? Então, essa característica, né, este passamento é muito interessante de ser estudado. E tem a ver com isso que é apresentado neste capítulo, né? Na verdade, nesse item desse capítulo. Entretanto, existem vários outros conceitos que precisam ser antes estudados aqui por nós, nessa parte do Livro dos Espíritos. Porque nós também falamos de percepções. Né? Por exemplo, na questão 237, é falado, ou é perguntado, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma
as percepções que tinha quando na Terra, né? Então, se a gente para pensar aqui, né, nossa atual condição, e a gente fala sobre as nossas percepções, isso caracteriza a forma como nós somos capazes de perceber o ambiente, de perceber a nossa situação, de perceber a nós mesmos dentro daquilo que nós estamos vivendo. Né? Então, quais são as nossas percepções hoje? Né? Como nós somos espíritos encarnados neste momento, né, nós estamos em uma condição que é temporária, nós estamos encarnados. Né? É uma condição temporária. Porque sabemos que, após a morte desse corpo físico, nós voltaremos à pátria espiritual. Né? Sabemos disso. Então, todos nós vamos chegar a um momento, nossa existência aqui, corpórea, em que vamos deixar este mundo, abandonar esse corpo físico. Né? Isso vai acontecer com todos nós. Né? Isso é uma certeza. Né? Vai acontecer com todos nós. E aí nós voltaremos para a pátria espiritual. E aí, a grande questão é, as nossas percepções, ou seja, aquilo que nós vamos ali depois, no mundo espiritual, vamos perceber isso também de acordo com o ambiente que nós estaremos? Né? Será que vai ser a mesma coisa? Será que nós vamos ter as mesmas percepções ou elas são diferentes? Né? Isso é muito interessante porque tem vários conceitos associados. Por exemplo, qual é o mundo em que nós estamos? Como ele está falando aqui, né? Na Terra. Né? A Terra é um mundo ainda muito material. Nós estamos em um mundo relativamente, né, dentro dessa escala de progressão também dos mundos, um mundo relativamente inferior. Né? Nós já estamos no mundo de provas e expiações. Né? Não estamos em um mundo em informação, obviamente, e também não estamos em um mundo primitivo. Né? Inclusive, o nosso próprio mundo está passando por uma transformação, né? Em que espíritos, né, as individualidades já transformadas, ou melhor dizendo, né, em vias de transformação e procurando o melhor, né, o bem, né, começam a encarnar aqui. E as individualidades, que compõem a coletividade da nossa humanidade terrestre, né, vai permitir essa transformação. Né? Mas olha que interessante, né, a questão que nos é colocada aqui. E aí a resposta dos espíritos é sim, ou seja, nós conservamos as nossas percepções, né, além de outras de que aí não dispunham. Olha, então nós temos outras. Vou sublinhar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Sumiu aqui o meu negócio que eu gosto de sublinhar, mas vou colocar aqui. Ah, apareceu. Não. Bom, vou sublinhar dessa maneira aqui. Além de outras que não dispunham. Olha que interessante. Porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. Quer dizer, o nosso corpo, e aí por isso de nós termos comentado sobre o mundo em que nós estamos encarnados, o nosso corpo oferece uma barreira muito grande para as faculdades do espírito. Então, olha só, é como se um véu fosse lançado sobre as faculdades que o espírito dispõe, né, e que encobre algumas delas, ou pelo menos, né, diminui a amplitude dessas faculdades. Olha só, né? Então, imaginem, né, um véu que é mais ou menos transparente, né? Vamos colocar assim, um véu bem escuro, mas que ainda seja transparente, que é colocado sobre uma fonte de luz, por exemplo, né? A gente vai enxergar que tem aquela fonte de luz, mas ela não tem toda a sua luminosidade visível graças a este véu, porque ele não permite a passagem desta luz por completo. Né? Então, obviamente, nós estamos tratando aqui dos espíritos, que têm essas faculdades mais ou menos desenvolvidas segundo o grau, segundo o progresso, né, espiritual que eles já alcançaram. Né? Mas o corpo físico, que aqui vai estar de acordo com o mundo em que eles encarnam, e este mundo, estando de acordo com o progresso espiritual adquirido, né, também já retrata um pouco das características ou da fonte das faculdades espirituais que este espírito, né, possui. Somos ainda espíritos relativamente ainda bem inferiores na escala espírita. Né? Temos muito que aprender, temos muito que evoluir, basta nós vermos as características inerentes ao nosso espírito, né? Ou seja, as nossas características morais e as nossas capacidades intelectivas, né, que ainda são muito restritas. E ele continua aqui, né? A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves ela tenha que vencer. Né? Então, quer dizer, nós precisamos vencer alguns entraves, não é isso? Quais entraves são esses? São os entraves que estão relacionados a este véu. Este véu, que na nossa encarnação é o nosso corpo físico. Ou seja, o nosso corpo físico aqui, ele oferece uma barreira muito grande para o exercer das faculdades do espírito, enquanto encarnado. Né? É o próprio livro dos Espíritos que nós vamos encontrar, é no próprio livro dos Espíritos que nós vamos encontrar estas explicações. Olha só, está lá no capítulo 7, no próximo capítulo, né, da volta do espírito à vida corporal, influência do organismo. Olha o que Kardec pergunta. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Olha só, a matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual, né? Ou seja, ele não vira o corpo físico, ele apenas utiliza desse envoltório, né, corporal por um determinado tempo, né? E ele conserva ainda a sua natureza espiritual. E ele pergunta na sequência: após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? Olha só, quer dizer, o espírito, se unindo a este corpo material, vai exercer as suas faculdades em todas as suas faculdades espirituais, em toda a sua plenitude? Olha só, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece, né? Muito interessante saber isso. E aí a gente tem que levar em consideração o mundo, mais uma vez, em que nós estamos.
né? Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Olha só. E aí Kardec comenta, pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então isso aqui é muito esclarecedor para nós. Por quê? Aqui no nosso, mais uma vez, né, falando da condição do nosso mundo, né, o nosso corpo físico ainda é muito material. Né, nós já estudamos anteriormente, e é válido lembrar, que a progressão dos mundos oferece também corpos cada vez menos materiais, mais liberdade o espírito encontra para manifestar as suas faculdades espirituais, dado que os corpos, em cada um desses mundos, né, à medida que eles progridem, vão sendo cada vez menos materiais e se tornando mais fluídicos e chegando ao ponto em que eles até se confundem com o próprio perispírito. Nós já falamos sobre isso. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4, né, que fala há muitas moradas na casa de meu pai, e em que ele pergunta dos limites da encarnação. Né? Nós já tratamos dessa questão. Então, né, a materialidade do corpo físico vai oferecendo barreiras para a manifestação do espírito. Só que esta barreira, ela é mais ou menos grosseira a depender do mundo no qual o espírito está encarnando. Então depende do mundo. E aqui, considerando a Terra, este corpo material é como se fosse, né, uma barreira, ou como se fornecesse uma barreira muito grande para a manifestação do espírito, das faculdades do espírito, né, quero dizer. Ou seja, aqui ele está falando assim, imagina só, você pega um vidro, né, um copo como esse aqui. Eu vou pegar aqui um copo como esse. É um copo transparente, né? Se a gente coloca uma luz, uma fonte de luz, né, aqui atrás desse copo, como é um copo transparente, né, a luz vai passar do outro lado, né, vamos colocar assim, né, bem clara, né, sem grandes transformações, sem ser uma grande barreira. Por quê? Não é um corpo opaco, né? Ele é um corpo aqui transparente para nós. Agora, se eu coloco, vamos pegar um outro objeto aqui, se eu coloco essa garrafa, né, e coloco aqui uma fonte de luz atrás desta garrafa, né, a luz não vai atravessar o outro lado. Por quê? Porque isso aqui é um corpo muito opaco, né, oferece uma barreira para esta luz. Né. Aqui, obviamente, eu estou colocando um objeto que, né, não permitiria a passagem desta luz, né, porque é o que eu encontrei aqui na minha frente aqui agora. Mas se a gente pega ali uma garrafa daquelas de vidro, né, verdes, por exemplo, né, nós podemos ter uma ideia da barreira que aquilo ali vai oferecer para aquela luz atravessar. Né? E essa luz chega do outro lado ali, né, com uma coloração, vamos colocar assim, diferente. É a mesma coisa aqui para o espírito, para a manifestação do espírito. Porque este corpo, né, um vidro aqui muito opaco, serve como se fosse uma barreira muito grossa a ser transposta para que o espírito pudesse manifestar todas as suas faculdades. Né? E isso é importante de saber por quê? Porque hoje, portanto, as nossas percepções, bem como a manifestação das nossas faculdades, estão limitadas àquilo que o nosso corpo físico nos permite ter acesso. Então, aqui nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o olfato, o paladar, o tato. Nós estamos desenvolvendo, né, as nossas faculdades de intuição. Né? Então, existem essas faculdades que estão relacionadas àquilo que o nosso corpo físico permite. Mas, obviamente, que essas percepções elas são aumentadas à medida que o espírito progride, né, e avança, né, no seu progresso espiritual. Portanto, então, estas faculdades, obviamente, estão de acordo com o progresso espiritual conquistado pelo espírito e também, enquanto encarnado, né, limitadas, de certa forma, aos corpos materiais que servem de instrumento durante aquela encarnação. É mais ou menos isso que nós podemos compreender. Portanto, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, talvez, a depender do nosso progresso espiritual, a gente, então, comece, né, ou, na verdade, a gente recupere, né, percepções que talvez nós não tínhamos. Né? Muito interessante isso. Tem um texto aqui do Emmanuel que eu trouxe para a gente, que nos auxilia também a compreender essa questão. Muito interessante. Vou ler aqui para nós, e a gente vai comentando também aos pouquinhos. Né? Mas olha que interessante. O livro é o Emmanuel, chama Emmanuel o livro, né? Pelo próprio Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. É o primeiro livro do Emmanuel com o Chico Xavier. Né? Até interessante, vou fazer um parênteses aqui, né? Porque quando a gente assiste lá o filme do Chico, né? Aparece o Emmanuel, né, com aquela postura, né, severa, né, que fala lá disciplina, 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 né? E nos dá a entender, né, que o espírito Emmanuel é um espírito muito duro, né, muito severo. Né? Inclusive tem um livro, né, que chama As Vidas de Chico, se eu não me engano, eu tenho ele aqui, já li ele, mas eu não me lembro o nome do autor. Não é um livro mediúnico, né, é um livro que retrata, traz a biografia do Chico Xavier, né, mas, na minha opinião, né, na minha singela opinião, ali é retratado o Emmanuel com um pouco dessa severidade, né, nesse livro, As Vidas do Chico Xavier. Né? E eu acho que esse filme, né, também traz um pouco a sua base sobre este livro. Né? Talvez eu esteja enganado, né? Posso estar enganado. Mas eu acredito que às vezes a gente tem essa percepção, né? Essa percepção não, essa ideia, né? Se a gente assistir o filme, né? De que o Emmanuel é muito severo, né? E aí, isso sempre me chamou a atenção. E neste livro, Emmanuel, né? O Chico mesmo, ele escreve ali aquela primeira mensagem, né? Que é apresentada ao leitor, comentando sobre o propósito do livro, né? E o próprio Chico Xavier, ele retrata, ele caracteriza ali o espírito Emmanuel, né? Falando da brandura do espírito,
falando da sua hierarquia espiritual, falando da sua elevação espiritual, do amor, né, que aquele espírito ali irradiava de si mesmo. É uma leitura muito bonita de ser feita, porque a gente muda, né, essa visão que a gente tem do Emmanuel, né, por conta desse filme, talvez, não sei. Mas talvez, né, nem precisava, né, da gente ir tão longe de ler essa mensagem do próprio Chico, porque as mensagens que o Emmanuel nos traz são sempre muito esclarecedoras. E o conteúdo que ele nos traz, principalmente de cunho evangélico, né, nos mostram a grandiosidade desse espírito, né, e que nos auxilia tanto a compreender o Evangelho de Jesus. Né? O Emmanuel também participou do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tem uma mensagem dele lá, se eu não me engano, o texto que ele nos traz é sobre o egoísmo, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente começa a ver, né, também as próprias histórias que ele relata nos seus romances, né? Começa lá no Há 2000 anos, depois tem 50 anos depois, né? E tem os outros, ele também aparece no Ave Cristo e no Renúncia, né? Você vê que é um espírito muito grande, né, na sua hierarquia espiritual, que nos auxilia muito. Mas fechado esse parênteses, né? Não quero tomar muito tempo também com essas observações, mas olha só, ele fala assim para nós: o espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando a série de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. No seu cérebro espiritual organiza-se, então, essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações, e a alma, em cada etapa de sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Olha só que interessante. Né? E ele fala aqui na sequência, né, num texto, sobre o ouvido temporário, né, ou seja, o esquecimento temporário. O esquecimento nessas existências fragmentárias, está falando aqui da existência no corpo físico, né, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Este ouvido, ou seja, esse esquecimento, ele é necessário, e afastando-se os benefícios espirituais que esta questão implica, à luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Olha só. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade. Ou seja, é como se a nosso renascimento aqui, no corpo físico, para nós, espíritos ainda endividados, isso é necessário para que a gente possa ter a possibilidade de caminhar, de continuar nosso progresso espiritual, nossa marcha espiritual. Já falamos disso, né, do esquecimento do passado. Tem um texto, né, um esclarecimento a respeito disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala muito bem sobre esse esquecimento, que é necessário para que nós possamos ter a liberdade de agir, bem como o mérito das nossas escolhas durante a nossa existência corporal, dado que, se nós não tivéssemos esse esquecimento, a nossa liberdade de agir para com os outros seria muito afetada. Imaginemos que uma pessoa que por algum motivo, nos tivesse feito um mal em uma outra existência, se aproximasse de nós nessa atual existência e nós ali, frente a frente com aquela pessoa, lembrasse das ações que aquela pessoa nos fez em uma outra existência, né? Isto nos bloquearia as relações, traria um impacto muito grande nas relações sociais. E isso impediria o nosso progresso, as reaproximações, né, os resgates, o saldar de dívidas uns com os outros. Então este esquecimento ele é temporário para nós, nesta condição em que nós nos encontramos. E por isso, o corpo físico, ainda muito material, ele serve como um invólucro muito adequado à nossa condição, à nossa necessidade encarnatória. Por isso, né, você vê a sabedoria divina, né? Como que esse corpo material, por mais que nos permitam, ou que nos bloqueiem, perdão, por mais que nos bloqueiem as nossas faculdades, né, de uma certa maneira, como se fosse um vidro muito opaco, que nos bloqueasse as manifestações plenas das nossas faculdades, ele é necessário porque nos permite, né, esta possibilidade do recomeço, da reconstrução, aqui nesta vida corpórea, porque ainda somos espíritos ainda muito endividados. Né? Por isso, precisamos de uma nova virgindade, ou seja, de um corpo físico, né, puro, que nos permita esse recomeço de um zero. Né? Então, um instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores de luz. Olha só, né? O nosso corpo físico aqui sendo uma barreira para o espírito. Né? O que é esse quebradores de luz? Né? Só para a gente esclarecer aqui, na primeira vez que eu li aqui, eu falei, o que é esse quebrador de luz? Né? Se a gente pega um abajur, né? Em vez de ficar aquela lâmpada direta na gente, né? A luz, a lâmpada ali acesa, né? Uma luz direta na gente bota aquela capinha, né? Em cima ali do abajur, né? Para tirar um pouquinho, né? da luminosidade direta. Então ele quebra a luz, como se fosse, né? Algo, de certa forma, opaco, que nos bloqueasse também as manifestações do espírito. Né? Então, os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório limita as percepções do espírito, e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Olha então. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faça mister que assim seja. Ou seja, é necessário que assim seja. Muito interessante, né? Então, ele fala aqui, né? A nossa consciência, sua consciência, é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual.
seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí a exiguidade, ou seja, né, pequenino, né, das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Olha que interessante, né? Então, como ele falou aqui, sobre a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria, né, que faz com que as suas percepções, né, ao mundo incontável de vibrações, né, seja diminuído. Olha só que interessante. O nosso corpo físico, ele, portanto, representa, né, um grande fator para que nós, enquanto estivermos encarnados, tenhamos as nossas percepções reduzidas. Por quê? Porque isso é necessário para nós ainda. Esta nossa limitação de percepções ainda é necessária para nós. Então, resumindo tudo isso que a gente está falando, né, este esquecimento temporário, ele é necessário. Isto está associado com o nosso corpo físico, né, que ainda é uma barreira muito grosseira para a manifestação das faculdades do espírito. Ele é necessário para que a gente possa, aqui nessa encarnação, agir com mais liberdade. Quer dizer, portanto, que quando extinta esta vida corporal, nós voltaremos para a pátria espiritual e as nossas percepções, né, as nossas faculdades espirituais vão voltar à sua condição normal, né, ou seja, de acordo com o nosso progresso espiritual alcançado, e, portanto, nós vamos, além das faculdades que hoje nós temos, nós vamos ter a possibilidade de exercer outras que hoje, aqui para nós, não ficam tão visíveis, não ficam tão perceptíveis. Né? Muito interessante. Por exemplo, né, vamos dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, a faculdade mediúnica, né, a possibilidade de comunicação, né, que é, de certa forma, uma faculdade do espírito, psíquica, né, em que pode perceber, né, a presença de espíritos em uma condição, né, um estado vibratório mais alto. Né? Isto, de acordo com o corpo físico, de certa forma, modificado para que isso fosse possível, para que essa faculdade fosse possível. Né? A faculdade mediúnica se radica no corpo físico. Então, é a organização física que é adaptada a estas novas percepções, né? Faculdades do espírito, que estão se desenvolvendo com a própria intuição. Né? Então, ali, ou desta característica da faculdade mediúnica, nós podemos ter acesso, né, a outras percepções que talvez não fiquem claras para todas as pessoas, porque nem todos aqui encarnados podem, de uma maneira patente, né, ou seja, através de uma psicografia, através da clarividência ou da psicofonia, entrar em comunicação com os espíritos. Mas, como nós já sabemos, né, todos nós somos médiums, do ponto de vista que nós estamos em comunicação com os espíritos, né, a partir desta comunhão de pensamentos, das ligações de pensamento que nós estabelecemos. Tanto de ordem mais positiva, né, por exemplo, os nossos mentores espirituais, né, o nosso anjo guardião que nos intui, que nos inspira nas boas coisas, nas boas ideias, bem como dos espíritos que nos são familiares, ou seja, que se sintonizam conosco, né, e isso levando em consideração aquilo que nós estamos vibrando, seja positivo ou negativo, e que se afinam conosco e podem, inclusive, nos influenciar a agir de tal ou tal maneira. Né? Então, mais um parênteses para nós. Essa condição que nós estamos tratando aqui, né, que nós tratamos aqui em cima, né, também, como nós já dissemos, ela aqui para nós ela é uma característica que também progride. Ou seja, à medida que nós vamos avançando para mundos mais que nos vão fornecer corpos que vão ser menos materiais, este bloqueio dessas faculdades também vão sendo cada vez menos intensos. Né? Ou seja, é como se os quebradores de luz fossem cada vez menos opacos, se aproximando de uma condição mais transparente. Né? E é isso que fala aqui. Olha só. Na Gênesis, segundo o Espiritismo, né, no capítulo 11, na Gênesis Espiritual. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. Ou seja, a encarnação é uma condição inerente, né, ou que está associada a espíritos como nós, ainda em processo de evolução espiritual, que ainda somos bastante inferiores nessa questão, ou nessa progressão espiritual. Né? Ou seja, nós precisamos nos depurar, precisamos eliminar de nós as nossas mazelas morais, bem como adquirir conhecimento, né, para alcançar, né, cada vez mais uma condição espiritual mais elevada. Até nós sabemos que chegaremos a uma perfeição relativa. Né? Na condição de espíritos puros, né, nós não teremos mais a necessidade das encarnações em mundos, né, materiais como os nossos, né, em corpos materiais como os nossos. Mas sabemos que os espíritos podem encarnar com objetivos de auxiliar aqueles que estão na retaguarda no seu progresso. Né? Então eles podem encarnar também por missão, por mais que eles não necessitem. Né? Então os espíritos puros eles não necessitam mais da encarnação. Porém, os espíritos errantes, como nós, são os espíritos que ainda precisam eliminar de si, expurgar, né, mazelas, bem como alcançar novas faculdades, né? Desenvolver as suas faculdades espirituais, precisam progredir ainda. Né? Então, as encarnações são necessárias para nós, ainda espíritos, que hoje estamos encarnados, mas a nossa condição natural no mundo espiritual é de espírito errante. Né? Então, assim, à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, se depura, com subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Quer dizer,
se as nossas faculdades e percepções se ampliam à medida que nós progredimos, né, quer dizer que esta condição que nós estamos observando, né, das nossas faculdades e percepções, quando nós voltarmos à pátria espiritual, além do corpo físico que nós estamos aqui associados, também, né, está relacionado um ao outro, também depende do progresso espiritual que nós adquirimos, né, ou que nós conquistamos. Né? Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração das suas encarnações materiais. Então, se lhe tornam uma punição, pois que por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. A gente pode pensar isso aqui, né, resumir, fazer uma analogia, né, como assim? Imagina que nós somos uma criança, né? A criança precisa ir para a escola. Né, tá ali, eu não sei como que é hoje, parece que mudou um pouquinho, né? Mas antes era o pré, né, depois tinha a primeira série até a oitava série. Hoje parece que até a nona série, né? Depois tem o ensino médio, e depois, se possível, né, a faculdade, né, os cursos de formação superior. A pessoa pode fazer, inclusive, um mestrado, um doutorado, né, e aí ele termina a sua formação, né? Digamos, né, de uma maneira formal. Não que o estudo, né, acabaria, não é isso. Mas só para a gente entender. Quer dizer, para a criança chegar até lá na posição em que ela obtém ali aquela formação maior, vamos colocar assim, da faculdade, né? Vamos colocar assim para a gente entender. Para formar lá como advogado, vamos colocar assim. Então ela teve que passar. Prédio 5, prédio 6, primeira série, né? Quarta, oitava série, terceiro ano do médio, né? Mais 5 anos lá de faculdade até chegar lá. Quer dizer, foi um período de formação até chegar naquele último estado em que ali a gente compreenderia, né, que esta pessoa ela já adquiriu o conhecimento necessário para o exercício da sua profissão. É uma analogia, uma comparação só para a gente entender. Né? Cada um dos anos escolares que esse estudante passou, desde lá do prédio 5, né, representa, né, um processo, uma etapa nesse processo para nós aqui dentro de um contexto espiritual, de progresso, né, um passo na escala espiritual. Mas como o aluno que tem que estudar para que ele possa passar de ano, né, o espírito ele também precisa se esforçar para avançar neste progresso espiritual que está reservado a ele. Nós precisamos nos esforçar. E é como se cada dia cada dia de estudo, né, na nossa escola representasse para nós aqui uma encarnação. Então, lá no primeiro dia, né, do prédio 5, lá do prédio 4, né, são as nossas primeiras encarnações. A gente não quer ir para a escola, né, a gente está revoltado, a gente tá aprendendo, não sabe nada ainda, né, está aprendendo o beabá. Depois a gente vai progredindo. Vamos chegar ali na quarta série, né, mais ou menos ali, vamos colocar assim, onde nós estamos hoje. Né, e a gente precisa se esforçar para chegar no final do ano escolar e passar para a quinta série. Mas este período, este ano escolar que nós passamos ali, né, representa para nós, cada dia, um esforço muito grande que a gente precisa ter para aprender. E a gente pode optar por aprender ou não. A gente pode optar por sentar lá, né, na frente, questionar o professor, levar o livro para casa, estudar, fazer o dever, né, que a professora ou o professor pedem. Né, a gente pode tirar as nossas dúvidas, né, aprender o máximo que nós podemos. Ou seja, esse que está fazendo esse esforço, ele vai chegar mais rápido, ele vai passar mais rápido. Chegar no terceiro bimestre, né, já passou de ano. Então ele está avançando mais rápido. Mas tem aquele que vai sentar lá no fundo, né, que não quer estudar, que se rebela contra as aulas, que nem quer ir para a aula, né, e este vai ter mais dificuldade. Eventualmente, né, vai chegar no final do ano ali e ele não vai passar de ano. O que vai acontecer? Ele vai ser expulso da escola? Não. O que vai acontecer? Ele vai repetir de ano. Né? Então a gente observa que para os alunos, né, nesse processo de aprendizado, que dura anos, né, isso vai depender do maior ou menor esforço dele. Para nós, é a mesma coisa. Né? Olha aqui. Como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade. A gente pode observar isso nesse processo de aprendizado. E a gente pode olhar para a gente mesmo. Né? E a gente nem sempre, né, foi lá aquele melhor aluno. Né? Por negligência ou má vontade, a gente retarda o nosso avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração das suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição. Aquele que repetiu de ano, vai ter que repetir o trabalho de um ano inteiro. Isso para ele é como se fosse uma punição. Né? O nome pode não ser mais o adequado, pode não ser o mais adequado, mas representa para ele um esforço que ele vai ter que refazer. Né? Que por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, nas séries mais baixas, né? Obrigado a recomeçar a mesma tarefa, ou seja, obrigado a recomeçar o mesmo ano escolar. Então depende dele abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, ou seja, de um aprendizado que ele precisa conquistar em si mesmo. Né? É só uma comparação, mas que ajuda a gente a imaginar essas explicações que nos estão sendo trazidas aqui pelo Kardec, né? E que faz muito sentido para nós. Bom, na questão 238, o Kardec nos traz assim: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Quer dizer, na hora que a gente voltar para a pátria espiritual, se a gente, né, como ele colocou aqui, né, se a gente vai conservar as nossas percepções atuais, e além disso, nós vamos ter acesso a outras que a gente não tinha, né, acesso aqui encarnado, quer dizer que nós vamos voltar para a pátria espiritual e já vamos saber tudo? Né? Olha só. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Ou seja, a gente precisa colocar sempre nos nossos raciocínios aqui o progresso espiritual alcançado por cada um de nós. Porque
Aqui, nós estamos considerando espíritos que alcançaram, assim como o aluno do nosso exemplo anterior, alcançou um determinado nível ali, evolutivo, né, de progresso espiritual. Ou seja, ele sabe mais ou menos, porque ele desenvolveu a sua inteligência mais ou menos, bem como as características morais, né, que caracterizam a sua personalidade são ainda mais ou menos perfeitas. Né? Então, quanto mais progresso ele realizou em si mesmo, mais ele sabe, né, mais percepções ele tem acesso, mais faculdades espirituais ele tem desenvolvidas em si mesmo. Olha que interessante. Né? E, olha só, lá no Céu e Inferno, a gente tem essa explicação. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguinte, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Então, quer dizer, essas faculdades estão de acordo com o grau de evolução que o espírito alcançou. Né? Quando nos é trazido esses ensinamentos, né, e organizados pelo Kardec, como foi feito aqui, fica muito lógico para a gente compreender, né? Fica muito lógico, né? Como que isso para nós é consolador, porque nós então compreendemos que a nossa vida aqui hoje tem um propósito, de nos trazer essa evolução espiritual. E isso nos enche de bom ânimo, nos enche de esperanças, nos consola, né? Isso é muito rico. Isso é uma parte da doutrina espírita que é muito rica para nós, porque nos mostra para onde nós estamos indo e o que nós devemos fazer para que cheguemos lá no fim, né, da nossa existência aqui corpórea, que não termina com o corpo físico, mas de uma maneira mais feliz. Né? Então, olha só. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Né? Porque ele está falando aqui do céu, né? Então, na verdade, né, a questão do céu, ou desta felicidade que é construída nos espíritos, depende daquilo que foi construído na sua essência, e não do lugar em que ele se encontra. Né? Ou seja, podemos estar aqui hoje, né, na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e sermos ou termos conquistado uma paz, uma serenidade, uma calma, enquanto outros podem ser que não tenham conquistado isso e estamos na mesma situação, passando pelas mesmas coisas, nos mesmos ambientes, com os mesmos desafios. Pode ser que os outros tenham conquistado essa paz, essa felicidade, essa serenidade, essa calmaria. E pode ser que nós não tenhamos conquistado isso ainda. Então, não é o lugar necessariamente que vai determinar a nossa condição. Ele pode influenciar, né? E pode nos auxiliar, inclusive, no nosso progresso. Mas o que determina a felicidade é aquilo que nós construímos dentro de nós. É o progresso espiritual que nós realizamos em nós mesmos. Né? Então, olha só. Ainda que juntos podem um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este, né, ou seja, o vidente, percebe a luz, da qual aquele, ou seja, o cego, não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Muito interessante. Né? Então, ele continua aqui. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a sua própria felicidade. É exatamente o que nós acabamos de ler aqui na Gênesis. Né? Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se os outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão a si mesmo, assim como os que se adiantam têm o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior preço à felicidade conquistada. Muito interessante, né? Porque a gente entende que o progresso espiritual alcançado por nós, ele é individual, ele é intransferível, né? A gente gosta de falar aqui, né, também, ele é inadiável. Né? Ou seja, a gente tem que considerar que o progresso alcançado, como nós estamos lendo aqui, né, é inerente a cada um de nós, ou seja, ele é individual. Um pode ter avançado mais do que o outro. E, portanto, dois espíritos que estão no mesmo lugar podem ter sensações, percepções, estados de espírito diferentes, dado que um alcançou um progresso diferente do outro. Ele é intransferível porque nós não podemos passar esse nosso esforço, ou seja, transferir esse nosso esforço para que outro faça no nosso lugar. Ou seja, eu tenho que realizar o progresso espiritual. Eu não posso pedir para que o outro faça por mim. É um esforço que eu tenho que fazer, e esse esforço que eu fizer vai me auxiliar na construção deste meu progresso espiritual. E ele é inadiável, porque como nós estamos lendo, né, a felicidade que nós vamos conquistar, né, ela é um fruto do trabalho que nós realizamos. E se nós postergarmos, né, ou seja, se nós deixarmos para depois esse trabalho, né, a consequência disso é que nós vamos nos retardar, ou seja, nós vamos atrasar o progresso que nós deveríamos fazer. E isso vai fazer com que a felicidade que nos aguarda esteja ainda mais longe de nós, ao invés de chegar mais rapidamente. Por isso, é intransferível, é individual e é inadiável. Né? E aqui continua, né? A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos,
e não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro. De mesmo modo que dois progressos acabam por atingir um mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Né? Ele continua, isso é importante para a gente entender, né? Esse progresso espiritual. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. E ele continua, né? Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Para cada nova existência, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. Né? Então nós estamos vendo que as encarnações elas permitem esse progresso, né, espiritual, que não poderia ser conseguido através de uma única existência. Então nós temos as vidas sucessivas que nos servem como meio para que a gente possa cada vez mais progredir. Então, né, a cada vez que nós progredimos mais percepções, mais faculdades nós temos. E isso está de acordo com o progresso adquirido, que não se dá em apenas uma encarnação. Isso é muito lógico para nós, é muito consolador. Né? Já falamos que a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Né? E aqui falamos também, ou vamos ler aqui, né, para falar, sobre o intervalo entre as encarnações, que nós já estudamos no assunto de espíritos errantes. Olha só, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo aqui agora, encarnados, é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então, isso aqui é muito importante. Ó. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. Por quê? A gente já pode observar a felicidade e a paz que nós vamos construindo à medida que nós vamos nos esforçando no bem. Mas, como nós vimos que o corpo físico ainda é uma barreira muito grande para o espírito, o nosso corpo material ainda está sujeito a muitas vicissitudes, né, dado a mutabilidade das condições da matéria. Né? Então, isso para nós ainda é uma barreira muito grande para que o espírito tenha acesso a tudo aquilo que ele construiu em si mesmo. Então, por isso que é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. E é por isso que aqui em cima ele fala, né, a gente vai conservar as nossas percepções e, além disso, né, vamos ter acesso a outras que aqui, enquanto encarnados, nós não temos acesso, dado, mais uma vez, a condição em que nós nos encontramos enquanto encarnados. Né? Muito interessante, né? Muito esclarecedor. Aqui ele fala também, né, que o espírito progride igualmente na erraticidade, ou seja, neste intervalo que separa uma existência corporal da outra, o espírito, que ainda precisa se purificar, ele também pode trabalhar, ele também pode aprender. Né? Se a gente pega lá os livros do André Luiz, vamos ter vários ensinamentos sobre isso. Por exemplo, lá, né, ele começa na obra Nosso Lar, né, falando da sua própria situação. Então, ele progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais de que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. Olha só que interessante, né? É um livro muito interessante também, que é o Evolução em Dois Mundos, né? Ali mesmo, o André Luiz, né, que é o autor dessa obra, né, Psicografia do Chico Xavier, faz parte também dessa série, né, A Vida no Mundo Espiritual. Ele relata ali, né, daquilo que eles estão estudando, né? Quando fala muito do princípio das coisas, né, eles ainda dizem que estão estudando, né? Muito interessante. Então, ali no plano espiritual, eles têm possibilidades de compreensões cada vez maiores, cada vez mais complexas, que talvez aqui, dada a nossa condição neste corpo material, ainda a gente não teria a possibilidade. Né? Então, o estado corporal e espiritual constitui a fonte dos dois gêneros de progresso, né? Evolução em dois mundos, né? O que a gente estava falando, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Né? Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade, ou seja, a condição de espírito puro. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde da mocidade, finalmente os mais sólidos da madureza. Quer dizer, essas faculdades que nós vamos, né, ter acesso também vão cada vez mais tendo a sua amplitude aumentada, dado que elas estão também de acordo com o progresso realizado pelos espíritos. Né? Para a gente terminar o estudo de hoje, né, acho que a questão 239 vai ficar para o próximo estudo, né, mas só para a gente terminar o estudo de hoje, vamos ler essa parte aqui, que é muito esclarecedora também. A felicidade dos espíritos bem-aventurados, né, quando a gente poderia pensar, então o que os espíritos puros fazem? Né? Então esses espíritos bem-aventurados, né, não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Né? Por quê? Ele está falando aqui, né, do céu, né? Então, não existem seres criados à parte na criação, ou seja, não existem, por exemplo, a gente poderia falar assim, né, aquele ser, né, que nós temos a referência, né, foi um ser criado à parte, ele já foi criado assim, ele é um anjo, ele foi criado assim. Não, é um espírito que conquistou o seu progresso. Então, aquilo que ele é hoje, aquela sua essência, é fruto de um trabalho que ele conquistou sobre si mesmo.
Então, quando nós falamos de céu, né, e falamos da felicidade dos bem-aventurados, nós temos que entender que esta felicidade é inerente ao espírito. E se ele é muito feliz, é porque ele trabalhou em si mesmo essa felicidade. Ele conquistou através do trabalho em si mesmo. Né? Cada vez mais que a gente elimina alguma mazela, alguma imperfeição moral de nós, cada vez que a gente aprende novas coisas e a gente conhece, cada vez que a gente vai compreendendo melhor a vontade de Deus, mais a gente se sente feliz. E mais progresso a gente vai construindo dentro de nós. Então, né, esses anjos, né, que a gente pensa, são espíritos que conquistaram este progresso em si mesmos. E não foram criados dessa forma, perfeitos. Não. Né? E além disso, este progresso alcançado é fruto de trabalho. Quer dizer que a situação em que eles se encontram também oferece para eles a oportunidade do trabalho. Né? A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, né? Porque a gente está longe ainda de compreender. Que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. A gente vê, né, o André Luiz relatando nos livros, né, assim, às vezes, né, com muita dificuldade na descrição daquilo que ele está observando, porque não encontra palavras que possam, na nossa linguagem humana, que possam descrever aquilo que ele está percebendo, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está sentindo. É difícil, a gente não consegue conceber, a nossa imaginação ainda é limitada. É mais um exemplo para a gente, né? Interessante. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, num amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas, cujo encargo nos faz felizes. Olha só. Os puros espíritos são os messias, os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Né? Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Né? O maior exemplo que nós poderíamos imaginar, conceber, aquilo que nós podemos ter como fonte de exemplo para nós é Jesus. Né? Tem a questão lá no Livro dos Espíritos. Né? Existe um modelo de perfeição que nós poderíamos seguir? Né? E a resposta é: vide Jesus. Né? E isso, né, nem dúvidas, né, com relação a isso. Só para a gente entender a grandiosidade do Espírito que nos preside o nosso desenvolvimento, né, espiritual. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, né, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Né? E aqui a gente vê, né, aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que ele falava da sua comunhão com Deus está sendo aqui relatado. Né? Olha que interessante. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores nem privilégios que não sejam prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Quer dizer, né, para nós terminarmos, né, o nosso estudo de hoje, com relação a essas percepções, né, nós temos que levar em consideração toda essa questão de progresso espiritual, que nos vai permitir encarnar em mundos em que a matéria vai ser menos grosseira, que nos vai permitir a construção de faculdades diferentes, novas percepções, novos entendimentos, novos trabalhos, e etc. Então, meus amigos, eu gostei muito do estudo de hoje, né? Aprendemos bastante coisa aqui que nos foi trazida, né? Então, eu agradeço a Deus, a Jesus, pelo momento aqui de estarmos juntos, né? Reunidos, estudando mais uma vez, e agradecemos também enormemente os espíritos que nos inspiram, né? No entendimento, né? Para assuntos tão consoladores para todos nós, né? Então, muito obrigado por todos, né? Por estarem conosco aqui no nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e até o nosso próximo estudo.